O ano é 2019, uma universidade federal suspende o vestibular com vagas dedicadas a pessoas transexuais depois de uma intervenção do Ministério da Educação, e nós ficamos sabendo disso através do Twitter do presidente da República, que orgulhosamente comunica sua decisão. Oi, tudo bem com você? Muito provável que não esteja tudo bem com você, né? O vídeo de hoje tem dois assuntos, esse que eu acabei de falar e o arquivamento do processo de Adélio Bispo, autor da Feicada, naquela história super mal contada da facada do Bozo. Antes de começar, você já sabe o nosso combinado, deixa aí seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e vamos ao vídeo de hoje. Pois é, essa é uma decisão inédita no Brasil, da Unilab, de oferecer vagas para travestis, pessoas transexuais, intersexuais e não binárias. Eram 120 vagas oferecidas em 3 campos espalhados pelo Nordeste, Ceará e Bahia, e isso era inédito no Brasil. As inscrições começaram ontem e ontem mesmo, imediatamente, o governo Bolsonaro suspendeu o vestibular. A rapidez dessa represália é que é o mais assustador. Fica muito claro que é inadmissível para o governo Bolsonaro e para essas pessoas que pessoas transexuais e pessoas fora do padrão heteronormativo sejam portadoras de direitos. Inclusive, não é a primeira vez. Ele vetou o anúncio do Banco do Brasil também por razões similares, né? Porque não era um anúncio heteronormativo. E ele fez isso com a mesma rapidez. Eu acho que uma coisa que vale a pena lembrar hoje, e aproveitando esse fato, é que essas pessoas, as pessoas chamadas dissidentes, né, sexuais e de gênero, enfim, sempre estiveram na linha de frente contra o fascismo. Essas minorias, travestis, transexuais, lésbicas, gays, mulheres, pessoas negras, todas as minorias estão na linha de frente, são sempre as minorias que perdem direitos, mesmo sendo os grupos que menos têm direitos, são os que mais perdem, são sempre essas pessoas que levam tiro. E eu acho que é isso que nós, esquerda letrada, precisamos lembrar de quem é a centralidade dessa luta. Sair da bolha mesmo, entender quem precisa estar no centro e quem está sendo mais prejudicado com tudo isso. Claro que o Brasil está sendo prejudicado por esse governo, é uma catástrofe. Mas existem grupos vulneráveis que são os que levam tiro primeiro, infelizmente. E outro, o MEC questionou esse edital da Unilab via Procuradoria-Geral da República. Questionou a legalidade disso, alegando que na lei de cotas não existe destinação específica de vagas para esse grupo. Ou seja, pessoas transexuais, travestis, intersexuais e não binárias. E não existe mesmo, vamos falar a verdade aqui, a lei de cotas não prevê isso. Porém, a questão não é essa, a questão é que as universidades federais têm e sempre tiveram autonomia, você me entende? Num país sério que respeite a sua Constituição, porque a Constituição Federal é que prevê a autonomia das universidades, essa intervenção do MEC simplesmente não poderia existir, ela não poderia acontecer. Mas a verdade é que a gente vive tempos de fundamentalismo, né? Não existe mais Constituição, existe bancada da Bíblia. Não existe mais verdade, existem crenças. E não existe lei para quem está no poder. A verdade é essa. Enquanto isso, Adélio Bispo, autor da Feicada, está livre, leve e solto por aí. Porque a defesa de Bolsonaro não recorreu e o processo foi arquivado. Inércia. Tô pra ver uma historinha mais mal contada, viu, bicho? O atirador estudou no mesmo clube de tiro dos filhos de Bolsonaro, aí se machucou, ficou no Albert Einstein, mesmo não sendo rico, grana para pagar advogado e agora isso, processo arquivado por inércia. Será que a defesa de Jair Bolsonaro daria esse vacilo mesmo ou deixaram que o processo fosse arquivado porque não é de interesse deles que a justiça seja feita? Tudo nessa história é muito estranho, essa história só fica mais estranha. Se essa não é uma tramóia à la Bolsonaro, é a coisa mais parecida com a tramóia à la Bolsonaro que eu já vi na minha vida. Ele precisa se pronunciar sobre isso, né? Se ele foi vítima mesmo, deve querer justiça. Pessoa que prega tanto que bandido bom é bandido morto, vai deixar mesmo livre o cara que tentou te matar? E as pessoas que acreditam nessa história e defendem essa patifaria aí dessa feicada, também deviam ter a decência de cobrar esse posicionamento. Porque se você não cobra esse posicionamento, não tem como te levar a sério. Ah, tenho minha opinião. Tá, mas sua opinião tá errada. Então eu vou aguardar que os bolsominions, defensores aí da feicada e da perseguição ao Marte Bolsonaro, cobrem esse posicionamento. Perguntem ao seu presidente por que Adélio está livre. Pessoa afiliada ao PSOL, cobrem isso, hein? É isso por hoje, gente. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Amanhã tem quadro dos bolsominions arrependidos. Beijo, tchau.